E aí, pessoal? Hoje o vídeo vai ser sobre DSU, uma das features que foram introduzidas lá no Android 10 e que te permite testar uma GSI sem afetar o seu sistema atual e, inclusive, até meio que possibilitando um certo dual boot entre o seu sistema e uma GSI. E para começar, vamos direto ao assunto. O que significa DSU? DSU é a sigla para Dynamic System Updates, ou atualizações dinâmicas do sistema. E é um recurso que foi introduzido no Android 10, que te permite instalar GSIs diretamente do sistema Android, sem precisar de fastboot, de recovery customizado, tudo diretamente pelo Android. E além disso, uma GSI instalada via DSU não modifica o seu sistema atual, a sua partição de sistema atual. Então você consegue ter o seu sistema intocável e poder rodar uma GSI em outra partição. E o mais legal de tudo é que você pode escolher qual partição o seu Android vai subir. Você quer subir no sistema original ou você quer subir na GSI que foi instalada via DSU, possibilitando um certo dual boot. Apesar desse recurso ser muito maneiro, é necessário cumprir alguns requisitos para estar usando essa função. O primeiro requisito é que o seu dispositivo Android tem que trazer suporte a partições dinâmicas, já que a GSI que vai ser instalada via DSU vai criar uma nova partição para assim conseguir inicializar o sistema nela. Se você tem um dispositivo que foi lançado com o Android 10 ou superior, é bem provável que esse aparelho traz suporte a partições dinâmicas. Mas, se você tiver alguma dúvida, é só baixar o aplicativo Treble Info lá na Play Store que ele vai mostrar para você se o seu aparelho suporta partições dinâmicas ou não. O segundo requisito é estar usando GSIs que são confiáveis pela sua fabricante. No caso, GSIs que possuem assinaturas confiáveis aí no bootloader do seu aparelho que foram colocadas pela fabricante. E como nenhuma fabricante vai colocar as assinaturas de uma GSI qualquer dentro do seu bootloader para deixar o sistema subir, colocar como se fosse um sistema confiável, não vai ter jeito para conseguir inicializar sistemas de terceiros, vai ter que desbloquear o bootloader. Assim vai ser possível inicializar GSIs sem problemas. O terceiro requisito é que você precisa acessar o shell local do seu Android como ADB Shell. Então, você vai precisar de um PC com um ADB configuradinho e instalado para conseguir executar os comandos para conseguir instalar a GSI via DSU. Caso você não tenha PC, eu vou mostrar mais dois métodos. Um método usando a depuração por Wi-Fi, que é uma feature presente no Android 11 ou superior e dá para executar os comandos direto do celular. E também vou mostrar outro método usando o cabo OTG com outro dispositivo Android conectado. Então, mesmo que você não tenha PC, tendo os requisitos que eu tinha falado anteriormente, vai dar para fazer a instalação ou pela depuração por Wi-Fi do Android 11 superior ou pelo cabo OTG usando outro dispositivo Android. Outro requisito que eu nem vou estar mencionando é o suporte ao Project Treble. Como o Treble já é presente em aparelhos que foram lançados de fábrica com o Android 8, e como para estar usando essa função de DSU é necessário um dispositivo que foi lançado com o Android 10 ou superior, significa que você já tem suporte ao Project Treble, então seria um recurso que você já tem. Agora que vocês já sabem o que é DSU, eu vou mostrar como que instala uma GSI via DSU e também mostrar alguns comandos úteis que podem ser interessantes de estar executando quando você estiver rodando o seu sistema dinâmico. Beleza, agora eu vou estar fazendo a instalação de uma GSI usando essa função de atualizações dinâmicas do sistema, DSU. O meu aparelho cumpre todos os requisitos para estar subindo uma DSU, ele foi lançado com Android 10, ele tem suporte a partições dinâmicas, ele tem suporte ao Project Treble e também já está com o bootloader desbloqueado. Se você quiser tirar as conclusões para saber se o seu aparelho suporta partições dinâmicas ou não, você pode baixar esse aplicativo chamado Treble Info. Ele vai mostrar algumas informações para você, tipo o seu suporte ao Project Treble, que tipo de GSI que você vai baixar. Então, eu apoio o link baixar uma GSI ARM64AB, bem legal. E mais abaixo aparece partições dinâmicas. Ele fala se o aparelho suporta ou não e o meu aparelho suporta. Como está escrito, seu dispositivo usa partições dinâmicas, então eu vou conseguir tirar proveito dessa função de atualizações dinâmicas do sistema. Depois de estar verificando a compatibilidade, tanto do seu suporte Project Treble, quanto o seu dispositivo suporta partições dinâmicas, o próximo passo é só baixar uma GSI do seu gosto.
Eu vou estar baixando a GS do AOSP, aí do PHH. É uma das GSs que traz suporte para diversos dispositivos. Creio eu que é uma das GSs mais estáveis hoje. Então, se você está fazendo esse processo pela primeira vez, eu acho legal testar com o AOSP do PHH. Aliás, existem diversas GSIs de ROMs customizadas com base aqui no PHH, então essas GSIs tendem a ser as mais estáveis. Diferente de GSIs portadas, que tendem a ter uma compatibilidade mais complicada. Então, é só estar baixando a GSI compatível com o seu aparelho. Aqui eu já baixei. Se você for baixar o AOSP, é só marcar o Assets na versão mais recente e procurar aquela que serve para o seu aparelho. O meu é a AR64AB. Aqui tem 3 versões que eu posso escolher. A versão Floss, que vem com alguns aplicativos livres e open source, alguns apps que dão uma alternativa aos aplicativos da Google. Tem aqui um segundo sabor, que é o Gaps, que vem com os aplicativos da Google. Inclusive, eu baixei essa versão aqui. E mais abaixo a versão Vanilla, que é a versão pura. Vem com quase nada a mais de aplicativos, é só mesmo a versão mais purona. Como eu já baixei, eu não vou estar baixando de novo. Tem até a notificaçãozinha aqui que eu baixei. E o próximo passo é estar extraindo a GSI que você baixou. Para extrair, eu vou estar usando esse aplicativo chamado Z Archiver, está na Play Store. Quiser usar ele, pode usar. Vou abrir ele, vou abrir a pasta download, que é onde o arquivo foi salvo, e vamos extrair. Então, só marcar o arquivo e marcar extrair aqui. Vamos deixar ele extraindo a imagem da GSI. Depois de extraído, a gente tem que compactar essa imagem para arquivo gzip. É só marcar, pode ficar segurado, marca compactar, e aqui você marca o formato do arquivo, seleciona gzip, e no nome do arquivo, para facilitar para a gente, depois a gente tem que editar alguns comandos, e eu prefiro escrever, deixa eu apagar aqui o nome do arquivo, eu prefiro escrever system underline how. Deixa como system_how.gz, que vai ficar mais simples a gente fazer a instalação, e botão de OK. Deixa agora ele compactando a GSI. Finalizado, a gente vai ter esse arquivo chamado system_how.gz e a gente já consegue fazer a instalação da GSI usando as atualizações dinâmicas do sistema. E para estar fazendo a instalação, vocês vão ter duas opções. A primeira opção é estar usando um PC com o ADB configurado e instalado certinho, porque assim a gente pode executar os comandos do ADB para instalar a GSI usando essa função de DSU. E a segunda opção, ela só é válida para dispositivos rodando o Android 11 ou superior, que está executando os comandos do ADB diretamente pelo dispositivo, mas usando aquela função de depuração Wi-Fi, com qualquer aplicativo que permita estar acessando esse shell, tipo o Shizuku, o LADB e alguns outros aplicativos. E outra coisa que eu me lembrei é que também dá para instalar usando outro dispositivo Android via cabo OTG. Então não seria só 2 métodos, mas sim 3 métodos, o que é melhor ainda. Nesse vídeo eu vou estar mostrando os 3 métodos, então vou mostrar primeiro no PC, depois no celular e depois usando um cabo OTG conectado em um dispositivo Android. Assim, com certeza, vocês não vão ter dúvida. Primeiro, eu vou estar mostrando o processo de instalação usando o PC, só que assim, se você for instalar usando outro dispositivo Android via cabo OTG, ou então tirando proveito da depuração por Wi-Fi, eu ainda recomendo assistir essa parte do PC, porque a gente vai ter que digitar comandos, os comandos são os mesmos, independente da plataforma que você for executar, só que eu vou explicar eles de uma forma mais completa nessa parte de PC. Já na parte de instalar com OTG e usando depuração por Wi-Fi, eu vou mostrar instalando, mas eu vou pular um pouco por cima a explicação para o vídeo não ficar muito repetitivo. Então, vamos começar a fazer a instalação pelo PC. A primeira coisa é ter o ADB instalado na sua máquina, configurado certinho, reconhecendo. Aqui eu estou no Windows, já estou com os drivers do meu dispositivo bem padrão. Se você não sabe como que instala e configura o ADB, aqui no canal já tem um vídeo, então recomendo assistir ele. E eu vou só plugar o celular com a depuração USB ligada. Caso você não tenha depuração USB, é só ativar ela, indo nas configurações, indo lá embaixo e marcado a opção de desenvolvedor, e está habilitando a depuração USB. Então, o meu está certinho, vou voltar para a tela inicial. Deixar o celular de canto.
Eu tô aqui nesse site do Android, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, e aqui tá mostrando como que você faz a instalação de uma GSI via DSU. Recomendo ler quem tiver interesse, mas os comandos que a gente vai executar são simples. O primeiro comando é esse setprop alguma coisa, para estar ativando essa função de DSU. Então vamos abrir o terminal aí do seu computador. Aqui eu estou no Windows, então é só digitar CMD no iniciar. Então, iniciar, escrever CMD, já aparece, vou executar ele. Aumentar a tela para ficar fácil de vocês enxergarem. Terminalzinho aberto. Agora a gente tem que executar esse primeiro comando, esse adb shell setprop. Aqui eu vou copiar aqui no canto, esse copiar a amostra de código, você pode selecionar e dar o Ctrl C mesmo. E aqui é só colar, apertar Enter e tá pronto. A gente acabou de ativar essa função de DSU. Agora, o próximo comando é esse aqui de baixo, esse passo 4, que é esse inicie a DSU usando o ADB. E aqui tem um comandozinho grandão, só que esse comando a gente não pode só copiar e colar, a gente tem que dar uma editada nele. Então eu vou copiar o texto, vou abrir um bloco de notas para a gente poder colar esse texto aqui, ficar fácil de enxergar no vídeo. Então, é esse comando que a gente tem que executar, só tem que fazer algumas alterações. A primeira alteração é estar selecionando o local onde está o arquivo de imagem da GSI compactada, que você compactou como gzip. Por padrão, quando você copia lá do site da Google, ele especifica o caminho dentro da pasta da memória interna. A memória interna seria esse barra storage barra -0, é o caminho para a memória interna. E na pasta download com um arquivo chamado system_hal.gz. Por isso tinha falado anteriormente para renomear a imagem para system_hal.gz, a imagem compactada, para ficar mais simples. Se você fez o processo igual eu e está com a GSI compactada como gzip dentro da pasta download, não precisa alterar esse caminho. Mas caso você tenha colocado essa GSI compactada em gzip em algum outro caminho da sua memória interna, vai ter que alterar o caminho aqui. Se você tem dúvida, não sabe esse negócio de caminho, faz igual eu, coloque os arquivos tudo na pasta download. Então coloquei na pasta download e a imagem compactada em arquivo gzip está como system_hal.gz dentro da pasta download, assim não vai ter erro. O outro parâmetro que deve ser alterado é esse case system size. Por padrão, ele invoca o comando du para pegar o tamanho da imagem, só que dependendo do sistema que você está rodando, pode ser que alguns desses comandos não possam ser invocados, pode acontecer. Então, para evitar esse problema, eu acho interessante colocar o tamanho da GSI aqui. Para saber o tamanho, novamente, pega aí o seu Z-Archiver, fica apertado no arquivo de imagem, tem que ser a GSI que finaliza com .img, é a imagem extraída, não a imagem que você compactou. Então, tem que ficar ligado em seu arquivo que está com na .mg. Normalmente o arquivo mais pesado, é só ficar marcado nele e marcar informações. Ele vai mostrar um tamanho. Você pode ver que no meu dispositivo, o tamanho é esse 23, 41, 05, 70, 56B. A gente vai ter que copiar todos esses números, menos o B aqui é que está em bytes, então só indicando que está em bytes mesmo. Então vamos deletar a invocação desse comando do du, só apagar, e vamos escrever 23, 41, 05, 70, 56. É claro que na GSI que eu estou usando é esse tamanho, mas cada GSI pode ter um tamanho diferente, então fica ligado, tem que copiar isso daqui certinho. Feito isso, vamos tirar aqui o celular de canto. E o último parâmetro, que é opcional, você pode alterar se você quiser, é esse Key User Data Size. Esse daqui vai ser o tamanho de armazenamento interno que o sistema dinâmico, que a GSI que vai ser instalada, vai ter. Por padrão, ele coloca esse número grandão, que começa com 858, é um númerozinho grandão. Creio que esse valor convertido para gigabytes deve ser 8 gigas. Aqui está em bytes, por isso que aparece esse negócio grandãozinho. Então vai ser o tamanho que vai ter de memória interna a GSI que você vai estar fazendo a instalação. Você pode aumentar ou diminuir o tamanho disso daqui. Tudo vai depender de quanto de armazenamento que você tem livre no seu celular. Se você tem, sei lá, um celular com 128 GB, quer dar 32 GB de armazenamento interno para GSI, você pode só escrever aqui o tamanho de referente ao 32 GB e colocar.
Só que lembre-se que isso daí vai ser ocupado da sua memória interna, então você tem que ter espaço livre para conseguir dar esse armazenamento para GSI. Aqui eu tô com 8 GB livre no meu celular, então eu vou deixar esse número mesmo, não vou estar alterando. E agora, é só a gente executar esse comando no ADB Shell. Como eu estou no Windows, ele não escapa aqui as novas linhas com a barra invertida, então se eu copiar e colar esse comando vai dar um erro. Para evitar isso, eu vou deletar o ADB Shell daqui, o comando vai começar como am start activity e um monte de coisa. Então, deixa assim mesmo, copia todo o conteúdo que você colou aí no bloco de notas, só copiar. Agora abre o terminal do sistema, digita ADB Shell e é só colar o conteúdo que a gente tinha copiado e aperta Enter. Agora vai dar certo. E tá pronto, já aparece no celular Dynamic System Updates e digita sua senha para prosseguir com alterações dinâmicas. Você pode colocar a sua digital se você quiser. Botei a digital, ele já começou a fazer a instalação da GSI e agora é só aguardar. Esse processo costuma demorar, pode demorar aí 10 minutos, 20 minutos, até meia hora, então tenha paciência. Só que assim, você já pode plugar o celular do PC, é só esperar a GSI ser instalada. Agora eu vou estar mostrando para vocês como instalar uma GSI via DSU sem precisar do PC para aparelhos que estão rodando o Android 11 ou superior. E para estar fazendo a instalação, vocês vão precisar de dois aplicativos. O primeiro é o Shizuku, é com ele que a gente vai conseguir ter acesso à depuração por Wi-Fi. E o Termux para estar executando os comandos usando o Shizuku. Então, vão ser dois aplicativos necessários para estar instalando a GSI via DSU sem precisar de um PC em aparelhos rodando o Android 11 ou superior. O Termux, a versão da Play Store é um pouco desatualizada, mas a versão da Play Store vai funcionar para nossa necessidade sem problemas, então você pode baixar a versão da Play Store. E o primeiro passo é abrir o Shizuku, marca nele essa opção de pareamento, é só selecionar e toca em opções do desenvolvedor. Aqui ele vai abrir as opções do desenvolvedor para a gente. Agora a gente tem que abrir as opções do desenvolvedor em modo tela dividida. Então é só abrir os recentes, toca no íconezinho aqui das opções do desenvolvedor e marca abrir no modo tela dividida. Em outros aparelhos Android, pode ser que essa opção não seja acessível do mesmo jeito que eu mostrei aqui. Eu acho que na MIUI você tem que ficar pressionado no aplicativo para conseguir marcar a tela dividida. Só que deve ter uma opção aí no seu sistema. Depois é só marcar o Shizuku, então vai ficar aqui os dois abertos. E aqui em cima das opções do desenvolvedor é só descer, 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 descer. E procura por depuração por Wi-Fi. Toca aí no texto e toca no botão para ativar. Vai mandar um pop-upzinho falando permitir. Dá um botão de permitir e vai aparecer algumas informações sobre a depuração por Wi-Fi. E é só marcar parear o dispositivo com código de pareamento. Agora o Shizuku vai mudar de texto, ele vai pedir que você digite o código de pareamento. O meu código, deixa eu ver aqui no outro aplicativo. O meu código é esse 221673, então que eu vou digitar 221673 e botão de OK. Tá pronto, agora é só descer o Shizuku e marcar o botão de começar. Aparece uma notificação falando que a depuração por Wi-Fi está ativa e Shizuku configurado. A gente já pode fechar os aplicativos que estão em tela dividida e deixa somente o Shizuku aberto. Agora, marca essa opção de usar o Shizuku em apps de terminal. É só marcar, toca no botão de exportar arquivos. Ele vai pedir uma pasta para salvar os arquivos do Shizuku. São os arquivos que a gente vai usar para acessar o shell local do Android. Então, eu vou criar uma pasta aqui chamada, sei lá, Shizuku. Pode colocar o nome que você quiser nessa pasta, que eu só botei Shizuku, vai ficar simples. Botão de OK e usar essa pasta permitir. Prontinho. Agora a gente vai estar abrindo o aplicativo do Termux. No Termux é só digitar o comando termux -setup e aperta o ícone das duas flechinhas para ele autocompletar com Termux Setup Storage. Aperta Enter. Toca no botão de permitir para o Termux acessar os arquivos da memória interna. E agora a gente consegue acessar os arquivos que o Shizuku tinha criado para a gente. A gente tem que copiar esses arquivos do Shizuku para a home do Termux. E para fazer isso daqui é bem simples. É só digitar o comando cp -fr espaço. Agora aperta as duas flechinhas mais uma vez.
ele vai autocompletar com storage, digita agora shared e escreve Shizuku, ou a pasta que você tinha criado na hora que salvou os arquivos lá do Shizuku. Aqui eu criei a pasta Shizuku, então apareceu como Shizuku mesmo. Depois aperta espaço e digita ponto para estar copiando os arquivos para cá, para a nossa home do Termux. Aperta Enter e está pronto. Agora o comando ls já deve retornar para a gente a pasta do Shizuku. A pasta do Shizuku está na home do Termux. Vamos entrar nela usando o comando cd Shizuku. E os arquivos para estar acessando o shell local, que seria esse rish, já estão aparecendo aqui. Ou esse rish, né? Não sei como fala. Mas é só digitar o comando chmod mais x para dar permissão de execução para todos os arquivos daqui. Chmod mais x estrelinha, ou então asterístico. Aperta Enter e o comando ls agora retorna para a gente os arquivos. Eles estão verde, eles estão executáveis. Agora é só rodar eles usando o ponto barra rish e Enter. Ele vai dar um erro falando que o Rish Application ID não foi definido. Então vamos definir. É só digitar o comando export Rish underline. Opa. Export Rish underline application underline ID igual. Agora temos que digitar o pacote do aplicativo de terminal que a gente está usando. Como a gente está usando o Termux, é só digitar com.termux e aperta Enter. Agora sim a gente deve conseguir executar o ./rish. Aperta Enter e prontinho. Estamos no shell local do Android. A gente já pode executar comandos do shell local como adb por essa linha de comando. Quando você faz isso pela primeira vez, pode ser que apareça um pop-up pedindo permissões do Shizuku. Toca um botão de permitir e já era, ele vai abrir esse shell. E o próximo passo é só repetir o que a gente fez no PC. Então o primeiro comando a executar é aquele para habilitar a flag. A gente vai executar esse comando sem o adb shell, porque a gente já vai estar no shell local do Android, então tem que executar do set próprio para frente. Mas é só selecionar o texto, selecionar tudinho aqui. Selecionou o botão de copiar e vamos colar ele aqui no Rish, tá segurado, paste e enter. Agora temos que executar o outro comando, que é o comando para estar fazendo a instalação da GSI. Então, tem esse comando grandão, adb shell. Como a gente vai ter que alterar alguns parâmetros dele, eu vou copiar ele por inteiro, tocando nesse botãozinho aqui no canto. Vou abrir esse texto em algum aplicativo de notas. Aqui eu vou estar usando o Google Keep, tá mais fácil. Tocar um botão de mais, vou colar essa nota. E temos o comando grandão para fazer a instalação da GSI. Vamos já remover o adb shell, que a gente não vai usar. Já que a gente já está no shell local do Android, a gente não precisa especificar o adb shell. Outra coisa que eu acho interessante é estar removendo essas quebra-de-linhas junto com as novas linhas, deixar esse comando tudo numa linha só para não ter problemas na hora de executar com o Termux. Então vou apagar para uma nova linha, vou apagar, vamos numa próxima linha, apaga até a barra invertida, beleza? Só apaga a barra invertida, vamos para esse outro parâmetro, deixa tudo numa linha só. Prontinho, tudo está numa linha só, creio eu. Todo o comando está em uma linha só, assim a gente não vai ter problema para executar ali no Termux. E agora temos que alterar os parâmetros. O parâmetro da GSI compactada como gzip está certo, então eu não vou alterar. Caso você tenha colocado em outro caminho, vai ter que alterar. Vamos tirar esse comando referente ao tamanho da GSI. Vamos especificar o tamanho manualmente. Para especificar o tamanho, é só copiar o tamanho que aparece lá no ZArchiver. Então, abrir o ZArchiver, faz download, procurar aqui pela imagem, ficar segurado nela, informações, copiar o tamanho de bytes, ignorar o B, só copiar os números. E agora, botão de copiar e vamos colar isso daqui no parâmetro KeySystemSize. Só colar e está pronto. O outro parâmetro referente à memória interna eu não vou alterar, vou deixar ele assim mesmo, vai ficar com 8 GB. E agora é só a gente copiar esse comando grandão lá para o Termux e colar com o Rish aberto. Então, abriu o Termux, só colar, ó, paste e enter. Já apareceu essa mensagem, Phone Dynamics tem updates, digite sua senha. Então, vou digitar minha senha, continuar e já era.
já tem a notificação e a GSI está sendo instalada. Esse processo vai demorar, então tem que esperar. Agora, eu vou estar mostrando o processo usando outro dispositivo Android com um cabo OTG. A primeira coisa é você pegar o celular do qual a GSI vai ser instalada, então aquele celular que você compactou a GSI em arquivo gzip, então esse celularzinho aqui, você vai estar habilitando a depuração USB, é só abrir as configurações, marca aí opção de desenvolvedor e ativa a depuração USB, isso aqui é necessário para a gente conseguir acessar o show local desse aparelho. Feito isso, é só pegar o outro dispositivo, o celular que vai estar dando os comandos. Então, eu peguei aqui meu celular, vou plugar um cabo OTG nele, só conectar OTG, e depois é só conectar os dois dispositivos. Então, eu peguei um cabo USB, vou conectar ele no OTG, e a outra ponta eu vou estar conectando no outro celular e tá prontinho. Agora, a gente tem que acessar o shell local desse dispositivo a partir do outro celular. Para fazer isso, existem diversas formas, tem como usar o bug Jaeger, mas aqui nesse vídeo eu vou estar usando o WebADB, porque funciona, é direto do navegador, não precisa baixar aplicativo, então bem mais interessante. Eu estou já com ele aberto, deixa eu voltar aqui, eu já estou com ele aberto aqui no WebADB, e é só abrir esse link que está aqui na descrição do repositório. Para estar evitando erros, eu recomendo abrir essa página do WebADB como anônima, porque dependendo pode não ser possível acessar a depuração USB do dispositivo em aba normal, então eu vou estar usando aqui na aba privada, porque assim funciona na maioria das vezes. Agora é só marcar nos três pontos, toca o botão de ADD Device e já aparece o aparelho que eu pluguei no ATG, Samsung Android, com o botão de conectar, botão de OK e depois o botão de Connect. No dispositivo vai mandar uma mensagenzinha falando para estar permitindo a depuração USB, você marca permitir e está pronto. Agora, para acessar o shell local desse dispositivo, é só marcar Interactive Shell. Opa, é só marcar aqui, ó, Interactive Shell. E toca nas três barrinhas aí no canto para a gente poder acessar o shell de forma completa. E agora é só executar os comandos para fazer a instalação. Então eu vou abrir as abas, deixa eu voltar aqui para a aba da DSU aqui do Android, e vamos copiar o comando para estar habilitando a flag de DSU. Lembre-se que você não precisa copiar o ADB Shell, é só copiar o conteúdo que está na frente do ADB Shell, esse set pop para frente. Então é só ir marcar o texto aqui. Agora selecionar o botão de copiar e vamos colar esse comando lá no WebADB, ficar segurado, colar e aperta Enter. Prontinho, flag habilitada. E o próximo comando é aquele comando lá que a gente tem que editar as coisas para deixar os parâmetros do jeito que a gente quer. É só copiar do AM para frente, então eu vou selecionar, copiar todos aqui, botão de copiar e vou colar num bloco de notas para a gente poder editar. E aqui vamos deixar o comando em uma única linha, apagar isso daqui, apagar as barras invertidas e as novas linhas para o comando executar sem nenhum problema. Prontinho, deixei o comando em uma única linha. E agora, pessoal, igual eu tinha mostrado anteriormente, você vai ter que modificar, caso você tenha colocado outro diretório, a imagem da GSI compactada. O meu está na pasta download e está com o nome de systemline.gz, então eu não vou trazer esse parâmetro. O segundo parâmetro é a invocação aqui do do. A gente vai apagar ele, é só apagar até o cifrão. Apagou até o cifrão, agora é só especificar o tamanho da GSI, ficar apertado na GSI, ficar prestado na GSI, marcar informações, e o tamanho da GSI é só copiar aquele 23 e um monte de coisa. 3, 41, 05, 7, 056. Eu não vou estar alterando o armazenamento da memória interna que o sistema dinâmico vai ter. Aqui eu vou deixar 8 GB mesmo. E beleza, agora é só copiar esse comando por completo e colar lá no WebADB. Então, abrir as abinhas, abrir aqui o WebADB e eu vou colar o comando, ó, o botão de colar e Enter. Prontinho. No celular já apareceu a mensagem Dynamic System Updates, de sua senha, ou aqui meu edital. E a notificação já aparece, a GSI está sendo instalada. Finalizado, vai aparecer uma notificaçãozinha, Dynamic System Updates, vai falar que o sistema dinâmico está pronto para começar
a usá-lo, reinicia o dispositivo e tem duas opções, a opção de descartar para estar deletando a GSI que a gente acabou de fazer a instalação e o botão de reiniciar para subir nessa GSI via Dynamic System Updates. Agora que vocês viram todos os métodos de instalação, vamos subir nesse sistema dinâmico, então vamos marcar reiniciar. Inicializado, acabamos de subir a GSI usando o Dynamic System Updates, atualizações dinâmicas do sistema. Então, vamos fazer a configuração inicial da GSI. Configuração inicial feita, vai ter uma notificaçãozinha a mais aqui no sistema, falando que está sendo executado um sistema dinâmico, que a gente está rodando a GSI aí via DSU, então vai ficar essa notificação mesmo. Se você marcar reiniciar, ele vai reiniciar para o sistema original aí do seu dispositivo. Aqui na GSI, vocês estão vendo que a minha barra de status não está se adaptando aos cantos arredondados do meu dispositivo. Isso daqui pode acontecer em alguns aparelhos. Para contornar isso, é só abrir o aplicativo de configurações, marcar PHH Turbo Settings, marca MISC Features e aqui embaixo deve ter uma opçãozinha, esse Set Rounded Counters Diameter. Aí você coloca um valor que seja apropriado para o seu aparelho. Eu acho que o meu fica legal, sei lá, uns 36, aí fica bom. Vou botar uns 32 e ver como que fica. Botão de OK. E a gente tem que reiniciar o aparelho para ver as alterações. Mas o que acontece? Se a gente reiniciar o aparelho, ele vai subir no sistema original. No caso aqui, o meu dispositivo vai subir no sistema da Samsung. Mas vamos marcar para reiniciar e vocês vão ver o que vai acontecer. Aparelho reinicializado e subiu no sistema original. Vou desbloquear a tela. Depois de alguns minutos com o sistema inicializado, a notificação do Dynamic System Updates vai aparecer e se a gente quiser subir na GSI mais uma vez, é só marcar reinicializar que ele vai subir mais uma vez na GSI que a gente estava rodando anteriormente. Vai acabar sendo meio que um dual boot, então você pode rodar o sistema original e rodar uma imagem GSI como uma imagem dinâmica, então muito top. E subiu de boa aqui na GSI, desbloquear a tela e a notificação para reiniciar o aparelho aparece. Se a gente quiser reiniciar no sistema original, é só marcar a opção de reiniciar. E aquela opção de definir um diâmetro para os cantos arredondados já deu uma melhorada, não ficou perfeito, acho que eu tenho que aumentar um pouquinho mais, talvez botar 34, 36, mas tá funcionando. Mas Vega, e se eu quiser deixar esse sistema dinâmico como se fosse o sistema principal? Assim, se eu reiniciar o aparelho, ele vai reiniciar direto na GSI. Como que a gente pode fazer isso? Então, existe um comando que a gente pode estar executando para fazer isso e eu vou executar ele só para vocês verem. Vou conectar o meu celular no PC. Conectei o celular no PC. Você pode executar esse comando de diversas maneiras, pode executar pelo WebADB, pelo Shizuku, vai funcionar. E mais uma vez, no site do Android aqui da DSU, é só descer a página e procura por esse Stick Mode, This Following Command Enable Stick Mode, e é esse Stick Mode que vai forçar o sistema dinâmico a sempre ser inicializado em vez do sistema original. Então, é esse GS2 Enable. Vou abrir o prompt de comando, vou executar o ADB Shell, e vamos digitar GSI to enable. E tá pronto, aparece Live Image Status Successfully Enabled. Já pode tirar o seu celular do cabo USB. E depois que você executou esse comando, já era. Se você reiniciar o aparelho, ele vai subir no sistema dinâmico sempre, em vez de subir no sistema original do seu dispositivo. Aparelho inicializado e ele subiu na GSI. Então, se eu reiniciar o aparelho, independente de quantas vezes eu reiniciar, ele vai subir no sistema dinâmico graças a esse Stick Mode. Se a gente quiser subir no sistema original, a gente vai ter que desabilitar esse Stick Mode. E para desabilitar, alguns outros comandos. Então, para não ter dúvida, eu vou desabilitar, plugar de novo o celular no PC, plugado. Para desabilitar, tem que executar esses três comandos. Então, tem que executar o disable, depois o enable com o parâmetro "-s" e depois o disable mais uma vez. Então, abrir o prompt de comando, digitar db shell para entrar no shell local do Android e vamos colocar o primeiro comando, desabilitar, enter. Apareceu a mensagem foi desabilitada. Agora vamos usar o enable com o "-s".
rodar aqui. E vamos agora para o último comando, que é o mesmo comando que a gente digitou pela primeira vez, o gs-to underline disable, e está pronto. Agora, sem desplugar o celular do PC e reiniciar o aparelho, ele vai subir no sistema original porque o Stick Mode foi desabilitado. Sistema inicializado e subiu no sistema original do meu aparelho. Se eu quiser voltar para GSI, não tem mistério. Depois que o aparelho liga, vai ter que esperar um tempo, alguns minutos, e a notificação do sistema dinâmico vai voltar a aparecer. Notificação apareceu, e se você quiser reiniciar para o sistema dinâmico, marca reiniciar. E caso você cansou, não quer mais esse sistema dinâmico, está pensando em instalar outra GSI, é só marcar o botão de descartar, que ele vai deletar esse sistema dinâmico, ele vai deletar a GSI que acabou de ser instalada e você pode instalar outra GSI usando essa função incrível do Android, que é as atualizações dinâmicas do sistema DSU. Antes de finalizar o vídeo, eu vou estar comentando algumas possíveis dúvidas que podem ter aparecido. A primeira, Vega, você usou aí o seu dispositivo da Samsung rodando a ROM original dele, mas e se eu tiver em outro aparelho, se eu tiver rodando uma custom ROM, vai funcionar? Olha, foi como eu falei no começo do vídeo, essa feature vai funcionar em dispositivos que suportam partições dinâmicas, então aparelhos lançados com Android 10 ou superior, e para poder rodar qualquer GSI, ter o bootloader desbloqueado, independentemente da fabricante do seu dispositivo, rodando a ROM em estoque, daí funcionar, é só cumprir os requisitos que eu tinha falado anteriormente, é acontecer no Samsung, mas daí funcionar em Motorola, daí funcionar em Xiaomi, padrão. Agora, a ROM customizada já é um pouco diferente, eu não testei, mas desde que o mantenedor da ROM que você está usando para o seu dispositivo não quebrar essa parte de partições dinâmicas, essa parte de DSU, daí funcionar normal. Também é legal mencionar que a maioria das ROMs customizadas são compiladas como User Debug, e para habilitar aquela flag em User Debug, dá para fazer um esquema diferente, é só você abrir as opções do desenvolvedor, marcar Feature Flags e tá habilitando a flagzinha de settings, partition dynamic, alguma coisa assim. O comando do ADB também deve funcionar nesses dispositivos, mas caso não funcione, é só ligar aquela opção na Feature Flags quando você está rodando uma build User Debug. Segunda dúvida, o meu celular tem uma opção chamada DSU Loader. O que ela faz? DSU Loader é uma função que foi introduzida lá no Android 11 e que permite baixar e instalar GSIs que foram compiladas pela Google. Assim, você consegue instalar uma GSI da Google sem ter que ficar executando comandos do ADB e é todo aquele rolê de ficar calculando partição. É só um jeito mais fácil de você instalar uma GSI da Google diretamente do DSU Loader. Infelizmente, o DSU Loader só mostra GSIs que foram compiladas pela Google, então você tem poucas opções do que escolher. O legal das GSIs que foram compiladas pela Google é que elas têm a assinatura que a própria Google colocou. Então, se alguma fabricante colocar essa assinatura como confiável dentro do bootloader, é bem provável que você consiga subir essas GSIs sem precisar desbloquear o bootloader, e é o que acontece com os Google Pixel. Tanto que se você tiver um Google Pixel rodando, sei lá, o Android 11, tá com o bootloader bloqueado, você quer testar o Android 12, dá para você naquela opção DSU Loader, baixar a GSI do Android 12 e testar padrão, tudo com o bootloader bloqueado, daí funcionar, já que a Google colocou as chaves da GSI dela como confiável, então o sistema vai subir mesmo com o bootloader bloqueado. Mas assim, eu acho que é só para os Google Pixel mesmo, porque para aparelhos de outras fabricantes, sequer as imagens da Google são consideradas confiáveis, então você vai precisar desbloquear o bootloader em aparelhos de outras fabricantes. Esperamos que isso mude no futuro. É claro que testar só as GSIs da Google vai diminuir o leque de opções, mas só de você poder testar uma GSI sem ter que desbloquear o bootloader vai ser muito top. Principalmente para trazer mais pessoas para essa comunidade de customizar o Android e tal. E é isso, pessoal. Com certeza, um dos vídeos mais aguardados aqui no canal. Poder testar uma GSI sem afetar
o seu sistema do dispositivo poder meio que fazer esse dual boot entre o sistema que você está usando e uma GSI é muito bacana. E assim como eu tinha falado antes, não precisar de fast boot, de TWRP, de recovery customizado para subir uma GSI, faz tudo pelo Android, deixa o negócio mais top ainda. E é isso, coloca nos comentários o que vocês acharam. Também deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para vocês não perderem os próximos vídeos, porque aqui tem vários vídeos maneirão de Android. E bye bye!